7 conselhos brutalmente honestos sobre começar a vender no Mercado Livre. Se está pretendendo começar a vender no Mercado Livre ou se você está começando a vender no Mercado Livre agora, esses conselhos com certeza vão te ajudar muito na sua jornada, beleza? Qual que seria o conselho número 1? O conselho número 1 é que você precisa saber calcular o seu lucro, senão você vai quebrar. Eu vejo muita gente começando a vender no Mercado Livre que não sabe calcular do jeito certo a lucratividade, o quanto de fato a pessoa vai ganhar nas vendas no Mercado Livre. Então você precisa saber isso, caso contrário você não vai conseguir escalar e você vai quebrar rápido vendendo no Mercado Livre. Aí tem essa planilha onde você consegue saber quanto sobra para você, quanto que o Mercado Livre vai transferir para você e que vai sobrar de fato de lucro para você nas vendas que você faz no Mercado Livre. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa exata planilha, é só você deixar aqui no comentário planilha Mercado Livre que eu mando para você essa planilha. E aqui como é que funciona a planilha? Você vai preencher alguns parâmetros e ela vai te falar quanto te sobra de fato de lucro, né? Para cada venda que você fizer, quanto você vai ter de lucro nas vendas que você faz no Mercado Livre. Você parte aqui do primeiro parâmetro colocando qual que é a margem de lucro bruto, qual que é a margem de contribuição que você quer ter. Para quem está começando, a margem recomendada fica ali entre 10% e 20%. Tem pessoas que conseguem ter uma margem maior de 25%, de 30%, de 35%, mas para quem está começando normalmente, a margem ela fica ali entre 10% e 20%, porque quem está começando não consegue comprar em grande volume no fornecedor, não consegue ter poder de barganha no fornecedor, então a margem normalmente para quem está começando fica ali entre 10% e 20%. Eu vou colocar aqui que a margem é de 20% nesse exemplo, tá? Então você está colocando que você quer ter uma margem de lucro bruto, uma margem de contribuição de 20%. Aí você tem que colocar qual que é a taxa do Mercado Livre. A taxa do Mercado Livre, né, a comissão que o Mercado Livre cobra, ela depende da categoria do produto que você está vendendo e também se você vai vender esse produto como clássico ou como premium, né? Aí tem uma diferenciação. Ela varia entre 10% e 19%. Depende da categoria e depende se você está vendendo como clássico ou como premium. Eu vou colocar aqui 15%, que é mais ou menos a média ali, só para a gente fazer uma simulação. Então a gente está pagando uma taxa de 15% de comissão para o Mercado Livre. Aí tem o frete do Mercado Livre. O frete do Mercado Livre ele também depende de alguns fatores. Depende do peso do produto, depende da faixa de preço do produto, se você vai dar frete grátis ou não. Tem uma aula onde eu explico detalhadamente exatamente quais são os custos do Mercado Livre, qual que é o custo de comissão, quais são os custos de frete. Eu explico em detalhes quais são todos esses custos. Se você quiser ter acesso a essa outra aula, deixa aqui no comentário custos Mercado Livre que eu mando pra você, tá? Eu vou colocar aqui no frete que você tá pagando, por exemplo, R$19,95, tá? Que é uma taxa de frete que dependendo do tamanho do produto, dependendo da faixa de preço, você vai acabar pagando. Aí o próximo campo aqui é a taxa do item, né? O Mercado Livre, se você vende produtos abaixo de R$79, além da comissão, ele cobra uma taxa do item vendido. Então se, por exemplo, você vende um produto que custa entre R$50 e R$79, você vai pagar uma taxa de R$6,75. Se você vende um produto que o valor dele é até R$12,50, você paga um valor de 50% do valor do item. Então, por exemplo, eu vendo um produto que custa R$10, eu vou pagar uma taxa de R$5, que é 50% do valor do produto. Então, para cada valor ali abaixo de 69, você paga uma taxa diferente, como eu falei nessa outra aula onde eu explico os custos do Mercado Livre, eu detalho tudo isso para você ter acesso à aula, deixa aqui no comentário custos Mercado Livre que eu mando para você a aula de custos do Mercado Livre, beleza? Eu estou considerando aqui que a gente está vendendo um produto acima de R$79. E aí, para produtos acima de R$79, eu não tenho que pagar essa taxa, tá? Eu pago só a comissão e eu pago o frete. Já se o produto for menor que R$79, eu tenho que pagar essa taxa e aí nessa outra aula eu explico qual que é o valor da taxa exatamente. Então eu vou deixar zero porque eu estou considerando aqui nesse exemplo que o produto vai ser acima de R$79. Aí tem o imposto, né? Se você vende como CPF ou como MEI, você pode deixar 0% aqui também, porque no CPF você não tem que emitir nota, aí você não vai ter que colocar nada de imposto. E se você vende como MEI, o valor que você paga de imposto mensalmente é um valor fixo, que não varia de acordo com o valor faturado. Se você vender R$1.000, R$5.000, R$10.000, o valor que você vai pagar de imposto, ele é exatamente o mesmo mensalmente, que enquanto eu gravo esse vídeo, né, na data da gravação desse vídeo, tá por volta ali de R$75. Agora, se você for ME, EPP, tiver o Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido, aí você vai partir de 4% de imposto. Então, se a sua empresa não for MEI, você tem que verificar com o seu contador qual é o percentual de imposto que incide na sua empresa atualmente para você colocar aqui. No exemplo, eu vou considerar que a gente é CPF ou que a gente está vendendo como MEI, beleza? Então, eu vou deixar 0%. O custo da embalagem, ela depende também do tamanho do produto, do peso do produto. Vão ter embalagens que são mais caras porque elas têm que ser mais resistentes. Então, dependendo do que você está vendendo, a embalagem ela pode ser mais cara ou não. Vou colocar aqui R$1 de embalagem, tá? E o custo do produto, quanto você pagou no produto no fornecedor. Vamos imaginar aqui nesse exemplo que a gente pagou R$60 no fornecedor, né? O custo do produto foi de R$60. Nesse caso, para que a gente tenha uma margem de contribuição de 20%, né? Uma margem de lucro bruto de 20%, a gente deve vender esse produto por R$124,54. E aí vai sobrar de lucro bruto R$24,91. Ou seja, o Mercado Livre vai descontar R$38,63 referente à comissão e referente ao frete, nesse caso, né, nessa simulação, e ele vai repassar, ele vai transferir para sua conta R$85,91. Então o que você vai receber dessa venda é R$85,91, mas esse R$85,91 não é para você gastar como você quiser, não é para você gastar com gastos pessoais. Desse R$85,91 que o Mercado Livre transfere para você, você vai ter que repor estoque, tem o custo do produto, você tem que repor o seu estoque, tem o custo da embalagem, tem o custo do imposto, né, dependendo se você está no ME, no EPP, você
vai ter que pagar imposto, e aí você vai ter o desconto, nesse exemplo, de R$61 referente a esses custos, e vai te sobrar de lucro bruto R$24,91. E aí, muita gente se perde aqui, porque o valor que o Mercado Livre te transfere é de R$85,91, porque ele vai descontar as taxas deles, o frete, e vai te transferir o resto. E aí, quando a pessoa recebe esse valor, ela não pode usar esse valor para gastos pessoais, ela tem que usar esse valor para empresa. Então vamos fazer uma simulação aqui, ó. Imagina que você fez aqui, por exemplo, 600 vendas no mês desse produto, tá? 600 vendas no mês é vender mais ou menos 20 produtos por dia. Se tá com um produto bom, com uma oferta boa, e esse produto tem demanda, você consegue sim fazer 20 vezes esse produto. Eu já vi isso acontecer centenas e centenas de vezes com vários dos nossos alunos aqui. Então, um produto com demanda, que tem bastante gente querendo comprar, e a oferta tá muito boa, você consegue fazer 20 vendas tranquilamente no Mercado Livre por dia. E aí, 20 vendas por dia, você consegue fazer 600 vendas no mês. Nesse caso, fazendo 600 vendas no mês desse produto, você vai faturar R$ 74.723,08. O Mercado Livre vai descontar R$ 23.178,46. Então, o Mercado Livre desconta 23 mil, que é referente à taxa, né, a comissão e referente ao frete, e vai transferir para sua conta 51.544,62. Então você recebeu do Mercado Livre, ele transferiu para sua conta 51.544. E aí você não deve usar esse dinheiro para você gastar como você quiser. Você vai ter que repor estoque. Caso contrário, você não vai conseguir continuar vendendo, você não vai conseguir escalar suas vendas. Você vai acabar quebrando se você não usar esse dinheiro da forma certa. Então, desse dinheiro que você recebeu do Mercado Livre, você vai ter que repor seu estoque, pagar embalagem, pagar imposto, né? Caso você esteja vendendo como ME, como EPP, lucro real, lucro presumido, simples nacional. E aí você vai ter nesse exemplo aqui um custo de 36.600 para reposição de estoque e embalagem, e vai sobrar para você como lucro 14.944. Então esse é o lucro que você teria já considerando todos os custos, reposição de estoque, embalagem, tudo certinho, tá? Lembrando que esses 14.944 é o seu lucro bruto, tá? Não é o seu lucro líquido. Então se, por exemplo, eu pago aluguel, eu aluguei um escritório, eu tenho funcionário, tem luz, tem internet, esses valores fixos do seu negócio, você vai ter que descontar do lucro bruto para daí sim dar o seu lucro líquido. Então esse é o lucro bruto, não considera no lucro bruto esses custos fixos do seu negócio. Se você vende de casa, eu tô aqui na minha casa, não pago aluguel adicional porque eu já tô na minha casa, eu não tenho funcionário, sou eu e sei lá, minha esposa, sou eu e meu marido que faz a venda, eu uso a internet da minha casa, eu uso a luz da minha casa, então não tenho custos adicionais com isso, e aí sim, esse caso, né, você não tem custos extras adicionais, custos fixos adicionais, esse 14.944 já seria o seu lucro líquido ali. Mas se tiver uma estrutura de custo fixo ali do seu negócio, vai ter que descontar do lucro bruto, tá? Então isso é importante também saber que desse lucro ainda tem que descontar, né, os custos fixos para você ter o lucro final, o lucro líquido final, realmente, que é o que de fato sobra para você depois que você paga tudo que você tem que pagar. Então, essa planilha ela consegue te mostrar exatamente quanto te sobra em cada venda e quanto que o Mercado Livre te transfere e o quanto você vai ter que saber trabalhar aquele valor para você não se perder, para você não acabar quebrando, porque o valor que você movimenta no Mercado Livre e que ele te transfere é mas desse valor você ainda tem que repor estoque, como eu falei, você vai ter alguns custos ali para que você realmente saiba qual é o seu lucro final ali, beleza? Se quiser ter acesso a essa planilha, é só deixar aqui no comentário o planilha preço que eu mando essa planilha gratuitamente para você fazer as suas próprias simulações, beleza? O segundo conselho aqui, para quem está começando a vender no Mercado Livre, é que você não vai ficar rico em um ano e muito menos em 30 dias. Eu vejo várias pessoas falando que vender no Mercado Livre você vai conseguir ganhar dinheiro rápido, vai ganhar dinheiro fácil. Isso não é verdade. Você consegue ganhar muito dinheiro no Mercado Livre? Sim. Você consegue ficar rico vendendo no Mercado Livre? Sim. Tem exemplo de várias pessoas que conseguiram ficar ricas vendendo no Mercado Livre, só que isso não acontece da noite pro dia. Isso não vai acontecer em um ano e muito menos em um mês. Você não vai conseguir ficar rico no Mercado Livre em um mês vendendo no Mercado Livre. Você não vai conseguir bombar de ganhar dinheiro em um mês vendendo no Mercado Livre. Isso é um processo gradativo, de médio e longo prazo. Então, quando você começa a vender no Mercado Livre, você tem que entrar com a sua expectativa alinhada, sabendo que aquilo é um projeto de médio e longo prazo. Você está montando um negócio. Aquilo tem um tempo para que as coisas comecem a acontecer, para que você consiga ganhar dinheiro em volume. Tudo vai acontecendo aos poucos e gradativamente. Então, você começa a vender e fazendo as coisas do jeito certo, você sim vai conseguir ganhar dinheiro, você sim vai conseguir escalar suas vendas e tem a possibilidade sim de ganhar muito dinheiro, de ficar até rico vendendo no Mercado Livre, só que ciente que isso não vai ser rápido, que isso não é garantido também, não é garantia que você vai ficar rico vendendo no Mercado Livre, porém você tem grandes chances de ganhar muito dinheiro vendendo no Mercado Livre se você estiver fazendo as coisas certas e com a expectativa alinhada, sabendo que esse é um processo de médio e longo prazo, beleza? O conselho número 3 aqui é que ter um produto bom não significa que você vai conseguir vender. Você ter um produto bom é premissa, você tem que ter um produto bom, porque se o produto for ruim, as pessoas vão comprar, vão reclamar, você vai ter a reputação comprometida e você não vai conseguir continuar vendendo aquele produto. Então, ter produto bom é premissa, mas eu vejo muitas pessoas que começam a vender no Mercado Livre achando que é só ter o produto bom. Eu tenho um produto que é muito bom, vou colocar lá e ele vai vender sozinho. Não, ele não vai vender sozinho. O produto bom não garante que você vai conseguir vender. Para que você consiga vender, primeiro ponto, o produto tem que ter demanda. Você tem que saber se aquele produto já tem pessoas comprando, interessadas em comprar ele no Mercado Livre. Então, você tem que pesquisar se o produto que você pretende vender já
tem outros vendedores vendendo e quanto que aqueles outros vendedores estão vendendo. Se eles estão vendendo em grande volume, tem bastante venda acontecendo nos vendedores que já vendem aquele produto. Isso você validando, você vendo que, pô, o produto que eu pretendo vender já tem um monte de gente vendendo e vendendo bem, é um ponto positivo, significa que tem demanda, tem muita gente comprando esse produto. Porém, não adianta você só ter demanda do produto, você também tem que ser competitivo. O preço que você for vender esse produto tem que ser um preço competitivo, compatível com a média dos seus concorrentes. Não adianta você querer vender esse produto muito mais caro que as concorrentes que você não vai conseguir ter sucesso. Você tem que ter um preço ali atrativo, competitivo, na média dos seus concorrentes. Não necessariamente precisa ter um preço mais barato, mas tem que ser um preço na média dos seus principais concorrentes ali. Então, além de ter demanda, você também tem que ter um preço competitivo para que você consiga ter sucesso no mercado livre. E aí, um outro ponto é a forma que você cadastra, é a apresentação do seu produto. Por mais que o seu produto seja muito bom, por mais que você tenha uma demanda, por mais que o seu preço seja bom, se a apresentação, se a forma como você cadastrou o seu produto não for boa, você não vai conseguir vender. Então, o produto bom, ele precisa de uma apresentação completa, de um cadastro estrela que a gente fala. E aí entra o conselho número 4 aqui, o cadastro pobre afunda a conversão. O que é o cadastro pobre? É aquele cadastro com pouca informação, que você colocou só as fotos que o fornecedor te mandou, você colocou uma descrição ali pequena, uma descrição fria, aquela descrição de nota fiscal, você não colocou as informações necessárias para que você consiga persuadir, para que você consiga convencer o cliente a comprar, a decidir comprar o seu produto. Então, o cadastro pobre, cadastro incompleto, ele afunda a conversão, em vendas. Você não consegue vender, por mais que seu produto seja bom, por mais que tenha demanda, por mais que você tenha uma oferta competitiva. E aí, o que seria um cadastro completo? O que seria um cadastro estrela? O que você tem que considerar para ter um cadastro realmente que tenha potencial de vendas? O primeiro ponto é que você tem que ter um nome otimizado com as técnicas de SEO. SEO é a sigla de Search Engine Optimization, que é você otimizar o nome do seu produto com as palavras-chave e os termos que os clientes pesquisam na busca. O cliente, quando ele vai comprar no Mercado Livre, normalmente ele vai usar a pesquisa, ele vai buscar pelo produto que ele pretende comprar. As palavras-chave, os termos que ele usou na pesquisa, tem que constar no nome do seu produto, para que você seja encontrado. Se os termos e as palavras-chave que os clientes usam para pesquisar o produto não estiverem no seu produto, você nem vai ser relacionado, você nem vai aparecer na busca. Se você não aparecer, você não vende, né? O primeiro passo para vender é aparecer nas pesquisas. Então, o nome otimizado com as palavras-chave corretas é fundamental para que você consiga ter um cadastro completo e para que você consiga vender. Um segundo ponto aqui está relacionado com as fotos. Você tem que ter pelo menos ali entre 5 e 8 fotos do seu produto. Você tem que ter fotos completas que apresentem seu produto de todas as formas. A foto still, que é aquela foto estática, normalmente em fundo branco. Você tem que ter pelo menos 2 fotos de detalhes importantes do seu produto. Aqueles detalhes que vão convencer o cliente que o produto é bom, que o produto realmente é indicado, recomendado para aquele cliente. A foto do produto sendo usado, a foto do produto dentro de um contexto, a foto infográfica, aquela imagem que aparece do produto com informações mostrando os benefícios e as vantagens daquele produto. Essas fotos, elas são estratégicas, elas são essenciais e importantíssimas para que você consiga vender. Se você não tiver as fotos ideais, se você não tiver as fotos estratégicas, você não consegue vender no Mercado Livre, mesmo que você tenha um produto bom, mesmo que aquele produto tenha demanda e mesmo que seu preço seja um preço extremamente competitivo. O cadastro, ele é fundamental. Além das fotos, né, um outro ponto muito importante é o vídeo de apresentação. Você precisa ter um vídeo de apresentação do seu produto, um vídeo review, onde você fala as características técnicas, onde você fala os benefícios, onde você fala as vantagens do seu produto. Tudo isso apresentado num vídeo produzido por você vai fazer com que o seu produto seja mais desejável, vai fazer com que as pessoas se convençam a comprar o seu produto. Ah, Rafael, mas eu não posso usar o vídeo que o fornecedor me deu. Você até pode usar o vídeo do fornecedor, mas aí outros concorrentes vão estar usando o mesmo vídeo. E aí você não vai ter diferencial nenhum. Por isso que eu recomendo que você produza o seu próprio vídeo, para que você tenha diferenciais, para que você se destaque em relação aos seus concorrentes. E aí, além disso, também tem que ter a descrição completa. E aí na descrição você tem que colocar os benefícios e as vantagens, a ficha técnica completa, o modo de usar, para quem se destina, itens inclusos, observações importantes, dúvidas frequentes. Tudo isso tem que ser completo para que o seu cadastro realmente seja um cadastro estrela. Inclusive, no nosso curso aqui, o Mapa do Mercado Livre, a gente mostra para você tudo isso em detalhe. A gente fala quais são as fotos que tem que cadastrar, como que tem que ser cada foto, o porquê aquela foto é importante. A gente mostra exemplo de várias fotos, como que tem que ser o vídeo, o que você tem que falar no vídeo. A gente mostra exemplo também de vários vídeos para você poder usar, como que tem que ser esse cadastro. A gente tem um documento preenchido com todos os blocos de informação que você tem que colocar no cadastro para que você consiga usar no seu produto. A gente tem uma aula explicando como que tem que ser o nome, quais são as palavras-chave, como que você tem que concatenar os termos do seu nome para que ele seja um nome realmente mais otimizado, um nome que vai aparecer na maioria das buscas feitas pelos seus clientes. Tudo isso a gente mostra no nosso curso. Além disso, a gente também mostra quais são os melhores produtos para você começar, como encontrar fornecedores, como ter uma reputação 5 estrelas, como aplicar os truques usados pelos top vendedores direto na sua loja para que você consiga vender já com sucesso. Tudo isso e muito mais a gente tem detalhado passo a passo no nosso curso. E o preço para você ter acesso ao nosso curso hoje está um preço muito barato. Está tão barato que muita gente pergunta para a gente no WhatsApp, manda mensagem no WhatsApp perguntando se o preço está certo, de tão barato que o curso está. Para você ter acesso ao curso, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Bom, o próximo conselho aqui, né? O nosso quinto conselho é: você provavelmente vai errar o estoque no começo. Ou seja, ou você vai comprar muito estoque de um produto que não vai vender tanto, ou você vai comprar pouco estoque de um produto que vai vender muito. Então, esse erro de estoque no começo é normal, é natural.
você ainda não tem experiência. Então você não tem que ficar com tanto medo assim da questão do estoque, porque é normal você errar no estoque no começo. Claro que você tem que tomar cuidado, tem que ter cautela para não errar muito, né? Para você não comprar muito produto que vai ficar encalhado e você vai ter um prejuízo financeiro muito grande. Então você tem que comprar com cautela o primeiro estoque. Por isso que a gente sempre fala aqui que o ideal é você começar a vender ali 5, 10, 15 produtos para você testar esses produtos, e assim que você entender qual daqueles produtos tem mais tração, qual daqueles produtos tem bastante venda, aí sim você investe em profundidade de estoque naquele produto que vendeu, depois que você testou. Então a ideia não é você apostar no estoque em um produto que você ainda não testou, que ainda você não validou. Então quando você começa a vender que você vai testar os produtos, você normalmente vai errar ou para mais ou para menos no estoque. E isso é normal, você tem que ter consciência que isso faz parte do processo de aprendizado, só tomar cuidado para não ter um erro muito grande, para você não ter um prejuízo de estoque ficar parado ali, beleza? O sexto conselho aqui, o conselho número 6, é que a sua primeira venda, ela pode demorar. Isso é normal. Muitas pessoas começam a vender no Mercado Livre com a expectativa de já vender no primeiro dia, vender nos primeiros dias, e isso às vezes não acontece, né? Normalmente as primeiras vendas, elas demoram mais para acontecer. A primeira venda ela vai demorar alguns dias, o intervalo entre as primeiras vendas, ele é um pouco maior, mas gradativamente você vai aumentando as suas vendas e você vai tendo vendas mais recorrentes, mais frequentes, até o ponto de você conseguir melhorar o seu ranqueamento e aí sim você ter vendas diárias frequentes em grande volume. Mas esse é um processo de médio e longo prazo. Eu já vi várias vezes acontecer pessoas que começaram a vender no Mercado Livre, que a primeira venda demorou ali alguns dias, a segunda venda demorou também outros dias, o intervalo das primeiras vendas era bem longo, mas a pessoa continuou otimizando, continuou testando, não desistiu de vender no Mercado Livre porque as vendas estavam demorando, e depois as vendas começaram a acontecer, começaram a aumentar gradativamente, até o ponto de conseguir fazer ali 50, 100, 200 vendas por dia. E eu não vi isso acontecer só uma vez, não. Eu já vi isso acontecer dezenas, eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Então se você está começando a vender no Mercado Livre agora, achando que você vai começar a bombar de vender logo nos primeiros dias, logo no primeiro mês, isso é muito difícil que aconteça. Já vi casos de acontecer, da pessoa começar a vender e logo ela já começar a vender muito nos primeiros dias, mas não é o normal. O normal é que as primeiras vendas, elas demorem mais para acontecer, isso é natural. O algoritmo do Mercado Livre está te conhecendo, ele tem que saber se você é confiável ou não. Então é um processo gradativo, é um processo de médio e longo prazo. Você não vai conseguir bombar de vendas logo no começo, você estando ciente disso, entrando com a expectativa alinhada, sabendo que as coisas vão começar a acontecer aos poucos e a médio e longo prazo, você tem grandes chances de ter muito sucesso, de vender muito no Mercado Livre, de ganhar muito dinheiro vendendo no Mercado Livre, como eu já vi acontecer com centenas de alunos aqui da Universidade de E-Commerce, beleza? E o sétimo conselho aqui é que você não deve depender de um único canal de vendas. Você pode começar vendendo no Mercado Livre, seu primeiro canal de vendas ser o Mercado Livre, mas você não deve ficar só vendendo no Mercado Livre ou em qualquer outro marketplace. Se você começar vendendo na Shopee, se você começar vendendo na Amazon, se você começar vendendo no Magalu, você não pode ficar só naquele canal de vendas. Então, como a gente está falando nesse vídeo sobre o Mercado Livre, o conselho é, você pode começar pelo Mercado Livre, mas logo que você começar a ter as suas primeiras vendas, que você começar a ter vendas frequentes, você deve vender também em outros canais. Você também deve vender na Shopee, você também deve vender na Amazon, você também deve vender na sua própria loja virtual. Ou seja, quanto mais canais de venda você tiver, menos risco você corre. Porque se você estiver vendendo só no Mercado Livre e o Mercado Livre troca as regras, o seu ranqueamento cai, o seu produto perde posicionamento, você está refém de um único canal de vendas. Você vai perder o seu negócio porque você está refém de um único canal de vendas. Agora, se você está vendendo em vários canais, se você tem problema com um canal, você tem as vendas vindas de outros canais. Então o seu negócio ele está mais protegido, ele está menos frágil se você estivesse vendendo só em um único canal. Então o conselho é, não venda só em um único canal. Você pode começar vendendo por um único canal, claro, eu começo por um canal, mas eu preciso também vender em outros canais para que eu tenha um negócio mais forte, para que eu tenha um faturamento no meu negócio somando todos os canais de vendas que eu estou atuando, tá? Então esse é um conselho que eu dou aqui que é muito importante para você também, beleza? Se você quiser ainda mais a nossa ajuda, como eu falei, a gente tem aqui o nosso curso, o Mapa do Mercado Livre, com passo a passo para você começar a vender no Mercado Livre já do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro, é para você vender já na rota do sucesso. O link para você conhecer o nosso curso está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição, e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!